Boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos lá fazer mais um videozinho pós do jogo contra o Flamengo. Vamos falar bastante do jogo contra o Flamengo, mas antes vamos falar de outros assuntos. Quero começar por ontem, pela reunião dos conselheiros que votou pelo afastamento de Romeu Tuma Júnior. Como vocês sabem, o Stabile causou uma certa polêmica aí na semana passada, quando convocou essa reunião. De acordo com o estatuto, de acordo com o que todo mundo fala, é ilegal. O Stabile evocou lá o artigo tal. Outros dizem que o artigo tal não pode se sobrepor ao artigo tal, e que, portanto, isso é ilegal. Eu concordo. De fato, não cabe ao presidente, ou seja, ao chefe do executivo, convocar uma reunião para votar pelo afastamento do chefe, digamos, do legislativo. É um cara que, de certa forma, tem poderes independentes do dele ali, né? Claro que não pode, mas o Stabile fez. Disse que podia, disse que havia previsão estatutária e resolveu fazer. A maioria das pessoas acha que não, que ele não tinha esse direito. Pessoas sérias dizem que não, que ele não tinha esse direito. Seu Cássio Conserino, promotor ao que tudo indica, também acha que isso é uma afronta ao Estatuto do Corinthians. E se o doutor Cássio está falando, eu vou com ele. Então, eu também acho que foi uma manobra, sim, sacana, do seu Osmar Stabile. Não a primeira, né? Vamos lembrar, só para contextualizar, eu acho que estou ficando doente, peço desculpa para vocês, estou com o nariz entupido e tô espirrando, mas vamos lá. Não, alarme falso. Não é. Desculpa. Vamos lá. Vocês vão se lembrar, há algumas semanas... Eita. Vai ser uma diversão isso aqui hoje. Há algumas semanas haveria a reunião do Conselho para aprovar a reforma do Estatuto. E como vocês se lembram, já havia um zoom, dizendo que... Eita! Não vamos desistir, vamos fazer esse vídeo. Já havia um zoom dizendo que não teria votação. Que os caras tentariam alguma manobra, tentariam de alguma forma impedir que a votação seguisse. E de fato, assim que começou a reunião, o Stabile pediu a palavra, começou a atacar o Tuma, falar que o Tuma fez isso comigo, o Tuma me ameaçou, o Tuma aquilo, até concordo com as acusações do Osmar, mas é óbvio, é evidente que ele fez aquilo de propósito, de caso pensado, exatamente para tumultuar e para não haver a votação da reforma do Estatuto. E por quê? Porque a turminha dos vitalícios, da quais o Osmar Stabile faz parte, não quer. A reforma do Estatuto, apesar de alguns pontos ali que podemos discordar, ela é melhor sim, é mais moderna do que mais moderno do que o estatuto anterior, limita os poderes de muita gente lá dentro, e os caras não quiseram, imagina, vamos deixar fiel torcedor votar, nem a pau, não vão mais poder contratar parente, onde já se viu, vai acabar de maneira gradual com os vitalícios, que é isso, um absurdo. Foi isso que aconteceu. Isso isolou ainda mais Romeu Tuma Júnior, que, repito, figura nefasta ali dentro, um cara que eu quero longe, um cara que criou sim um monte de comissão escolhida, com pessoas escolhidas a dedo por ele, para ele mandar. É um ditadorzinho sim, é um cara de métodos espúrios sim, como eu sei pessoalmente, já sofri na pele com o seu Romeu Tuma Júnior. Quero esse cara longe do Corinthians? Quero. Tô feliz com o afastamento dele? Tô. Muito. Não vou chorar uma lágrima por Romeu Tuma Júnior. Mas o que fizeram ontem, é o que tudo indica, afronta ao estatuto? Sim. É o que todo mundo diz, é o que pessoas sérias dizem. Mesmo assim, mesmo alertado sobre isso, Osmar Stabile não quis saber e seguiram com a reunião. Reunião que eles sabiam que não teria o Romeu, claro, o Tuma não estaria lá, claro, não participaria de uma reunião para votar o afastamento dele. Passa para o vice do Conselho Deliberativo, que é o seu Pantaleão. Pantaleão que falou, não vou participar disso, também não estava lá. Então ontem, quando começaram a reunião, quem estava lá era a terceira, a primeira secretária, esqueci o nome que dá, mas ela seria a primeira na linha sucessória ali, seria a Dona Maria, que alguns de maneira maldosa apelidaram de Maria Louca. Maria Louca foi aquela que bancou a tentativa de golpe do Augusto. Maria Louca que também está sendo investigada na ética pela tentativa de golpe. Olha o nosso nível, você deve estar pensando, né? É isso, olha o nosso nível. A Dona Maria começou a sessão e encerrou a sessão. Falou, isso aqui tá errado, isso aqui tá ilegal, e encerrou. O que os caras fizeram? Foi pro próximo, na sucessão lá, o segundo secretário, que seria o seu Denis Piovesan, filho de Emerson Piovesan, do Financeiro. Pois bem, e seguiram com a reunião, seguiram, portanto, para debater, para deliberar sobre o afastamento ou não de Romeu Tuma Júnior. Como eu disse para vocês, foi afastado
placar humilhante, 115-15, tá? E antes disso, teve uma manifestação do Ministério Público, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Ministério Público encaminha denúncia sobre reunião no Corinthians e cita risco de intervenção judicial no clube. Ou seja, o Ministério Público está falando, olha, essa reunião está errada, isso daí é legal. E alerta mais uma vez sobre o risco de intervenção judicial no clube. Pois bem, não quiseram saber, foram lá mesmo assim, teve a reunião mesmo assim, e dessa forma Romeu Tuma Júnior está afastado com essa surra de 115-15, tá? Repito, isso mostra o quanto ele era querido lá dentro. Bom, afastou o Tuma agora, que legal, estamos nas mãos de boas pessoas? Não, não estamos, vocês sabem disso. Ninguém vale nada ali, já falei pra vocês. Ninguém vale nada ali. Você não pode generalizar. Tô de saco cheio. Generalizo sim, porque as pessoas boas que estão ali já se mostraram incapazes de fazer a diferença. Incapazes. E as coisas seguem acontecendo de maneira constrangedora e vergonhosa pro torcedor. É isso, tá? Cássio postou intervenção, tá? Tem mais uma coisinha, então. Vou tentar seguir uma certa ordem cronológica aqui com vocês hoje, tá? O Cássio Concerino, inclusive, postou no Instagram dele, tá? Corinthians. Comissão alerta sobre risco iminente de intervenção judicial após Stabile convocar reunião-alvo do Ministério Público. É isso, tá? É isso. É essa a nossa situação. É essa a nossa situação atual. Eu acho que isso é mais um capítulo, é mais uma prova, é mais um indício, não é nem indício, acho que é uma prova da ingovernabilidade do Corinthians, de como as coisas são incapazes de funcionar de maneira republicana ali dentro. Nós que estamos há muito tempo pedindo uma intervenção judicial, não o fazemos porque achamos legal pra cacete ter um interventor lá dentro. Pô, é uma vergonha. O clube estar sob intervenção judicial é uma vergonha. Repito, eu tenho medo? Nenhum, tô de saco cheio, torço pra isso, tá? E é com muito orgulho que leio pra vocês agora essa matéria aqui, tá? Bruno Cassucci, do Globo Esporte. Sócios do Corinthians protocolam pedido de intervenção judicial. Sócios do Corinthians protocolaram nesta terça-feira um pedido de intervenção judicial no comando do clube. Na prática, a medida visa afastar o presidente Osmar Stabile e nomear para o lugar dele um interventor. Esse tipo de ação não é comum em clubes de futebol, mas já aconteceu no Brasil, como em 2013, no Bahia. O pedido foi formulado pelo coletivo Salvem o Corinthians, formado por sócios e torcedores comuns do Timão. Coletivo do qual tenho muito orgulho de fazer parte, como vocês sabem, tá? Eu sou um dos que assinam essa petição. Porém, apenas associados assinaram a petição. Para fundamentar a necessidade de intervenção, eles apontam uma série de escândalos e suspeitas envolvendo o clube recentemente. Segundo o documento, o Corinthians sofre um sequestro político que impede fiscalização do clube. Também é apontado descumprimento estatutário por parte de dirigentes que comandam órgãos internos, como Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação e Conselho Fiscal. A reunião do Conselho da última segunda-feira, na qual foi aprovado o afastamento de Romeu Tuma Júnior do comando do órgão, também é usada como argumento para a intervenção. De acordo com os sócios que pedem a intervenção, o encontro foi absolutamente ilegal e violou de maneira assintosa as disposições estatutárias do clube. Essa visão é corroborada pela Comissão de Justiça do Conselho do Timão. O pedido dos torcedores foi apresentado à segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, independência do processo que trata do regime centralizado de execuções do clube. Além da destituição de Osmar Stabile, o movimento Salvem o Corinthians pede algumas outras medidas na justiça, tais como contratação de um CEO profissional para gestão executiva, contratação de empresa independente de auditoria, contratação de empresa de marketing para levantar oportunidades de mercado e aumento de receitas, realização de 5 debates públicos para discutir reforma estatutária e adoção do modelo SAF e agendamento de Assembleia Geral para votar tais mudanças. Vale lembrar que no final do ano passado o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para avaliar a possibilidade de uma intervenção judicial no Corinthians. Por conta disso, o pedido dessa terça-feira solicita que o Ministério Público seja incluído no polo ativo da demanda. É isso, tá? Ou seja, tá feito. A nossa está feita. Estamos esperando agora o próprio Ministério Público entrar com a sua. Algo que já deveria ter acontecido. Não aconteceu porque, como vocês sabem, o doutor Concerino, Cássio Concerino, pediu para o doutor Ambra que houvesse uma intervenção judicial no Corinthians. Ele providenciou logo que imediatamente a instauração de um inquérito para averiguar tudo. Nessa, o Corinthians entrou com um pedido para cancelar, para suspender. O Corinthians conseguiu brecar, segurou lá, já caiu essa do Corinthians, mas tem algum promotor, alguma coisa enfim, lá no Ministério Público que alegou algum erro de
algum erro administrativo na petição, segurou o negócio, mas enfim, parece que já vai cair e já deve voltar o processo para o doutor Ambra. Doutor Ambra, portanto, dará seguimento à instauração do inquérito, que vai averiguar tudo que está errado lá para chegar à conclusão de que, de fato, precisamos de uma intervenção judicial no Corinthians. Constrangedor, triste, lamentável, fazer parte disso tudo é triste, é o que eu posso falar para vocês, mas é necessário. Ninguém aguenta mais. O clube está tomado, não é de hoje, o Corinthians é incapaz de reagir. Enquanto o Osmar espalha por aí que, olha, acho que não precisa mais de recuperação judicial, né? A dívida aumenta. É essa a realidade do Corinthians. Não, falar que tá resolvendo as coisas. Você economizar alguns centavos no escritório jurídico não vai mudar grandes coisas. Você mandar 3, 4 funcionários embora, não é aí que vai mudar. O Corinthians precisa de mudanças sérias, profundas, e não são esses vitalícios que vão fazer isso. Enquanto a gente grava esse vídeo, eles estão mais preocupados em manter seus privilégios, como vocês viram. Como eles têm feito nas últimas reuniões. Eu quero ler uma coisa agora para vocês que é sensacional, peraí. Mas só para encerrar esse assunto. O que acontece agora? Vai ter judicialização, certeza. O Tuma vai pro pau, o Tuma vai protestar, o Tuma vai tentar uma liminar, ele vai tentar voltar. Vai ter confusão. Só reforça o nosso pedido. Só reforça a necessidade de uma intervenção judicial. Eu escrevi aqui, eu não vou chorar uma lágrima pelo Tuma. E essa bagunça só ajuda a intervenção judicial, tá? Do Cassucci eu já li. Agora eu quero ler uma coisa para vocês que também reforça tudo isso que nós estamos falando, que é lindo. Vejam isso aqui. Nossos bravos conselheiros vitalícios lançaram uma nota. Sim, é constrangedor, sim, é vergonhoso, mas é sensacional. Vamos lá, ó. Chamar o título. Guardiões da História. Alçados a essa condição após relevantes serviços prestados ao clube. Os conselheiros vitalícios do Corinthians soltaram uma nota oficial em defesa dos conselheiros vitalícios. Segue abaixo. O Esporte Clube Corinthians Paulista é uma das maiores instituições esportivas do mundo, construída ao longo de mais de um século por gerações de corintianos que dedicaram tempo, trabalho e paixão ao clube. Essa grandeza não é fruto do acaso. Ela se sustenta sobre pilares sólidos, entre os quais se destacam com um papel fundamental os conselheiros vitalícios. Que autoestima, que cara de pau. Os conselheiros vitalícios não são figuras decorativas, com certeza não, vocês influenciam bastante. Tampouco ocupam seus cargos por privilégio vazio. Não? Todos vocês têm serviços prestados que justificam vocês serem conselheiros vitalícios? A Carla do Alibe fez o que para ser conselheira vitalício? Eu citaria mais uns 15. É uma vergonha, mas enfim. São, em sua essência, guardiões da história, da identidade e dos valores do Corinthians. Foram alçados a essa condição após relevantes serviços prestados ao clube, reconhecidos internamente e legitimados por processos institucionais claros. Passaram pelo crivo do Conselho, e tiveram seus nomes ratificados pela Assembleia Geral, conforme determina o Estatuto. Sua existência dentro da estrutura do clube não é exceção, mas sim regra nas grandes instituições. Clubes centenários, empresas sólidas e organizações respeitadas mantêm conselhos experientes, permanentes e independentes justamente para garantir continuidade, equilíbrio e proteção contra decisões impulsivas ou interesses circunstanciais. Vocês são um exemplo. Ainda bem que temos vocês, conselheiros vitalícios aí. Os conselheiros vitalícios representam a memória viva do Corinthians. Sim, vocês lembram do Neco, né? Com certeza, a idade de vocês de fato permite isso. São eles que atravessaram diferentes gestões, momentos de crise e de conquistas, acumulando conhecimento e visão institucional que não se adquire da noite para o dia. Sua presença assegura que o clube não se desvie de seus princípios e que decisões estratégicas sejam tomadas com responsabilidade e respeito à sua história. Deve ser por isso que vários de vocês votaram a favor do Andrés. Quando daquela fatídica reunião do CORE, quando vocês votaram a favor de salvar o Andrés, né? É isso que vocês estão praticando aqui? Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Causa profunda preocupação a tentativa recente de desmoralização desses conselheiros. Ataques generalizados, discursos que buscam desacreditar sua legitimidade e narrativas que os tratam como entraves ao clube. Não são apenas injustos, são perigosos. Não é perigoso não, vocês são um entrave para o clube sim. Vocês são um atraso, vocês são uma vergonha. Aliás, vocês são a vanguarda do atraso. É isso que vocês são. Se tem algum motivo que impede o Corinthians de se modernizar, de acordar, de andar,
são vocês. São vocês sim. Vocês são uma vergonha. Vocês são empecilhos sim. Vocês são um problema sim. Um dos maiores problemas que temos são vocês sim. Malditos conselheiros vitalícios. Malditos. Seguimos. Essas investidas não têm como objetivo aprimorar o Corinthians. Ao contrário, visam enfraquecer sua estrutura institucional. Claro, a gente está querendo o Corinthians mais fraco. Fragilizar seus mecanismos de governança e abrir caminho para oportunistas que enxergam no caos uma oportunidade de se beneficiar. Quem está se beneficiando no caos aqui, meus queridos? É muita cara de pau, mano. Quando se ataca um dos pilares do clube, ataca-se o próprio Corinthians. Não estamos atacando o Corinthians. Queremos salvar o Corinthians de vocês. Pragas, cânceres. É isso que vocês são. Se vocês amam tanto assim o Corinthians, saiam, renunciem, mostrem um pouco de grandeza. Digam assim, ó, não nos querem aqui, a gente sai, não tem problema. É isso que os verdadeiros guardiões fariam. Vocês não estão preocupados com o Corinthians. Vocês só pensam em vocês, egoístas, mesquinhos de merda. É isso que vocês são. É preciso deixar claro. Crítica responsável faz parte da vida institucional. O debate é saudável e necessário. Porém, a tentativa deliberada de desqualificar a imagem dos conselheiros vitalícios ultrapassa qualquer limite do respeito e revela intenções que não dialogam com o bem do clube. O Corinthians não pode ser refém de movimentos que buscam apagar sua história para impor interesses imediatistas. Não há futuro sólido sem respeito ao passado. Não há governança forte sem instituições respeitadas. É exatamente isso. E vocês hoje não são uma instituição respeitada. Vocês são uma vergonha. Vocês estão mais preocupados com o carguinho, em ter percentual em passe de jogador, em disfarçar o empresário amiguinho que é o dono do jogador. Vocês não valem nada, mano. Vocês não valem nada. Nós queremos vocês longe, longe. Defender os conselheiros vitalícios é defender a estabilidade, legitimidade e continuidade do Esporte Clube Corinthians Paulista, assinado União dos Vitalícios. Não, defender vocês é a continuidade disso aí. É manter isso aí. É manter esse caos, é manter essa falta de vergonha, é manter esse nível de oportunismo. É isso aí que significa manter os vitalícios. Eu achei sensacional essa nota, eu precisava dividir isso com vocês. É uma vergonha, é um escárnio, é um escândalo, né? É uma cara de pau assim que é uma coisa assustadora. Mas seguimos, venceremos com certeza apesar deles, tá? Vamos lá. E agora Romeu Tuma Júnior resolve processar Stabile, claro. E eu sou citado aqui na ação, né? Ele foi pra cima do Stabile e citou o seguinte, ó. Romeu Tuma Júnior, presidente, interpelação judicial, Osmar Stabile, papapá. Síntese fática. No dia 20 de março de 2026, o blogueiro... Blogueiro é teu cu, mano. Eu tenho um canal no YouTube. Blogueiro é outra coisa. O blogueiro Carlos Eduardo Catalão, por meio do seu perfil no Instagram, Canal do Povo Escolhido, que detém 166 mil seguidores, publicou conteúdo em que afirma que o interpelado Osmar Stabile teria imputado ao interpelante Romeu Tuma a prática de atos ilícitos, como a interferência indevida em contratos firmados pela diretoria do Corinthians, visando a obtenção de proveito próprio, conforme se constata da transcrição do áudio da publicação. E aí ele transcreve exatamente tudo aquilo que eu falei no meu último vídeo, que o Stabile de fato falou pra mim, tá? Ou seja, vai sobrar pra mim, lá vou eu ter que depor, não tem problema. Não tem problema, lá vou eu falar. Falou isso mesmo, tá? Aliás, seu delegado, eu vou falar, tem como prender todo mundo lá? Tem como fazer esse favor pra gente? Por gentileza? Enfim, seguimos. Vocês querem uma legal agora? Uma um pouquinho mais. Corinthians pede abertura de inquérito contra Adriano Monteiro Alves por estelionato. Eita! Até que enfim, o que será que levou o seu Stabile agora a atacar o Adriano, que é parça do Romeu? É agora que tá em guerra com o Romeu, agora vai pra cima de todo mundo? Que bom, porque tá sobrando pra quem tem que sobrar. Cansamos de falar de Adriano Monteiro Alves aqui. Vejam isso aqui, hein? Globo Esporte, Iago Rudá. Clube alega que o irmão do Duílio negociou o contrato sem autorização da diretoria. Acordo previa pagamento para uma empresa que não possui relação com o Timão. Eita! Matem-se! Matem-se todos vocês, seus filhos da puta! Matem-se todos vocês! Como é bom ver tudo aparecendo. O lado bom da guerra desses caras é isso. Tudo vai surgindo agora. E agora nós vamos descobrindo um monte de coisa.
Corinthians apresentou nesta segunda-feira uma notícia-crime no 52º Distrito Policial de São Paulo, pedindo a abertura de inquérito contra Adriano Monteiro Alves por fraude estruturada e tentativa de estelionato, envolvendo o uso indevido do nome, da marca e da estrutura do clube. No documento enviado ao delegado, ao qual o GE teve acesso, o clube alega que Adriano se utilizou da condição de membro da comissão de marketing do Conselho Deliberativo. Quem foi que escolheu ele para ser membro do conselho, da comissão do marketing? O Romeu, como todos, né? Todas aquelas comissões que o Romeu montou, ele escolheu a dedo todo mundo ali, tá? De marketing, o fato de ser irmão do ex-presidente do Monteiro Alves para negociar contratos sem autorização da diretoria. Olha agora, ó. De acordo com a denúncia, Adriano teria costurado acordo de exclusividade com a Plug Financeira, válido por 36 meses, para a integração do sistema de meio de pagamentos no ecossistema digital de produtos, serviços, do aplicativo Universo SCP, bem como todos os sistemas abrangidos pelos contratos operados pela Ligatec, empresa responsável pela operação do sistema do fiel torcedor, o programa de venda de ingressos para jogos do Corinthians. Para desembolsar o contrato, agora é a parte boa, para desembolsar o contrato, a empresa teria de desembolsar, para fechar o contrato, a empresa teria de desembolsar pagamento antecipado no valor de 750 mil. 750 mil reais. O adiantamento, no entanto, teria de ser pago para a empresa Ervas da Amazônia Limitada, registrada no nome da advogada Adilene Francisca de Moraes. Segundo denúncia do Corinthians, os encontros de Adriano com os representantes dessa Plug Financeira ocorreram no escritório da tal da Adilene. Ou seja, ele faz esse acordo aí com os caras e fala, ó, tem que ter um pagamento antecipado aí de 750 mil nessa conta aqui, ó, Natal da Adilene, dessa advogada, ao que tudo indica dele aqui. Vamos ler de novo. Para fechar o contrato, a empresa teria de desembolsar o pagamento antecipado de 750 mil. O adiantamento, no entanto, teria que ser pago para a empresa Ervas, não sei o quê, no nome dessa advogada Adilene Papapá. E segundo a denúncia, os encontros do Adriano com os caras da Plug foram no escritório dessa Adilene. O Corinthians alega que tomou ciência da negociação quando o representante da Plug Financeira esteve recentemente no Parque São Jorge à procura do presidente Stabile para dar sequência à negociação e formalizar o acordo costurado por Adriano. A diretoria diz ter sido pega de surpresa com os fatos narrados. Depois de colher as provas, o clube procurou a polícia pedindo a abertura de inquérito para investigação de possível crime de fraude. Onde está aqui? De fraude estruturada e estelionato. A reportagem, eu não acredito nisso. Eu acho... Tem cara de injustiça com o Adriano isso daqui. E com toda a família Monteiro Alves. Eu se recuso a crer nisso daqui. A reportagem entrou em contato com o Adriano Monteiro Alves por mensagem e por ligação telefônica, porém não foi atendida. Assim que o conselheiro se pronunciar, esta matéria será atualizada. O GE também procurou a empresa Ervas Amazônia Limitada, mas não obteve sucesso. Não é sensacional? Não é sensacional? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Não desanimem. Não vamos desanimar. Vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Mais uma. Bruno Cassus, mais uma vez, Globo Esporte. Ministério Público pede arquivamento de investigação sobre o uso de cartões do Corinthians por Augusto Melo. Ou seja, de acordo com o Ministério Público, documentos analisados mostram que esse presidente não utilizou este meio de pagamento, tá? Ó, Augusto inocente. Inocente de usar o cartão corporativo. O Duílio usou. O Andrés usou. O Ministério Público está falando que isso o Augusto não fez. O Augusto fez outras coisas mais graves, aliás, como sabemos. Mas isso o Augusto não fez, então estamos aqui para dar a informação também, beleza? Beleza. Mais um monte de coisa para falar para vocês. Vamos seguindo com os prints. Acho que agora vamos começar... Vamos entrar bem mesmo no assunto quando chegar nos comentários, mas já vamos começar a falar um pouquinho de Corinthians e Flamengo, tá? Marcelo Paz reclama da arbitragem de Corinthians e Flamengo. Marcelo Paz alegou que tentou, ao longo da semana, de maneira não sigilosa, mas de maneira discreta, de maneira não pública, mudar a escala do jogo. Quando viu o tal do Rodrigo, não sei o que, já vamos falar do seu juizão do jogo de domingo mais uma vez. Quando saiu a escala que o Marcelo Paz já teria tentado mudar com a CBF, dado o histórico desse cara contra o Corinthians, que não conseguiu, que o cara apitou, deu no que deu, todo mundo viu, e aí o Marcelo Paz depois reclamou, falou, olha, tentei conversar, não deu, então agora tô aqui falando em público. Então, Marcelo, parabéns pela coragem, foi muito bom finalmente termos uma pessoa articulada falando em nome do Corinthians depois de um roubo contra nós. É bom ver que tem alguém reclamando, antigamente não tinha, tá? É bom ver você aí falando, mas
Conselho que eu dou, Marcelo, da próxima vez, faça isso antes sim, e faça em público. Não adianta chorar depois. Depois tá feito. Se tivéssemos feito o escândalo antes, se o Corinthians tivesse ido antes pra imprensa e falado, olha, esse cara não dá. Esse cara já fez isso contra nós. Talvez tivéssemos conseguido mudar. Depois não adianta. Tem que reclamar, só faltava ficar quieto, mas depois não adianta, Marcelo. Depois não adianta, tá? Seguimos. Eu acho que foi o Vessone que postou isso aqui. E vai passando a boiada. Últimos 4 jogos entre Corinthians e Flamengo. Pênalti inexistente no Arrascaeta. Um pênalti ridículo, né? Gol irregular de Luiz Araújo. O lateral era lateral pro Corinthians. O cara deu lateral pro Flamengo, saiu o gol dos caras. Gol mal anulado do Memphis. VAR desligado por falta de luz. Pênalti não marcado no André. E a boiada vai passando. Todo mundo vai esquecendo e tudo vai se normalizando. É isso, tá? É isso, Vessone. Mas como você vai ver, nós vamos ver daqui a pouco, a Flapress segue atuante, segue dizendo que não era para expulsar, que não foi pênalti, que o Gabriel Paulista que tinha que ter sido expulso. Tudo isso com o apoio de quifuristas, né? Desses que praticam o quifurismo. André Rizek, talvez o maior nome do quifurismo hoje. Dona Ana Thaís Matos, né? Então esses caras que se dizem corintianos, não sei pra quê, né? Porque adoram fazer média com os coleguinhas e enxergar outro jogo, já vamos falar disso, tá? Mais uma aqui, GE. Corinthians e Flamengo. Árbitro relata que precisou de ajuda da polícia para entrar no vestiário. Rodrigo José Pereira de Lima, esse é o nome do meliante, tá? Rodrigo José Pereira de Lima informa ter sido ofendido por 2 funcionários do Corinthians. Foi pouco. O que você já fez contra o Corinthians, amigo, os escândalos de arbitragem, das suas arbitragens contra o Corinthians, já são folclóricos já. E o cara continua apitando o jogo do Corinthians. Percebe, Marcelo Paz, como nós somos fraquinhos? Percebe como eles continuam escolhendo esses caras para apitar jogo nosso? Daqui a pouco vem o grandão lá, o cara que roubou a gente na final contra o Cruzeiro, que deu pênalti do Piton de costas. São sempre os mesmos caras, que fazem sempre as mesmas coisas. E nada acontece, seu Marcelo Paz. Nada acontece. Quando tivermos uma diretoria de verdade, hoje a gente não tem, quando tivermos uma presidência atuante de verdade, hoje a gente não tem. Um dia talvez isso mude, tá? Então vamos lá. Na súmula da partida, o juiz relata ter sido ofendido por funcionários do Corinthians após ter deixado o campo. Após o final do jogo, em frente à porta do vestiário da arbitragem, fomos abordados por pessoas identificadas com a camiseta do Corinthians, onde não existe, amigo, escreve direito, puta que pariu, onde 2 deles se destacaram gritando e falando palavras de ofensa a este árbitro. Sempre contra a gente, safado, tá de sacanagem. Foram identificados o senhor Leonardo Carnevale, gerente de marcas e novos negócios, e o senhor Mauro Van Basten. Ele realmente achou que o sobrenome do Mauro era Van Basten. Ai, o senhor Mauro Van Basten. Van Basten é apelido, tá, o Mané? Observador técnico. Informam ainda que foi necessária a utilização de força por parte da Polícia Militar para que a arbitragem pudesse entrar em seu referido vestiário. Informou o árbitro que ainda completou blá blá blá. Não vou dar moral pra esse cara. Enfim, 2 te xingaram, foi pouco. Foi pouco. Eu nem vou falar o que eu acho que você merecia. Eu nem vou falar o que eu acho que a torcida do Corinthians deveria começar a fazer com a arbitragem em Itaquera. Nem vou falar o que eu acho, porque eu tô de saco cheio de ser roubado em casa. A gente não é roubado só fora, a gente é roubado em casa. O mínimo que eu esperava é que o Maurício, o cara mandasse ele tomar naquele lugar. É o mínimo. O máximo eu não vou falar o que eu desejo, porque não dá, tá? Agradecer o Daniel e o Éder, pessoal do Timão Sem Palavras, que trouxeram várias estatísticas desse jogo. O Daniel mostrou uma aqui, ó. Tempo de VAR, 5 minutos. Quantidade de paralisações, 101. Maior tempo de bola rolando, 2 minutos. Maior tempo de bola rolando, 2 minutos. É inacreditável. Depois o Éder aqui, ó. Primeiro tempo, 28 minutos de bola rolando. Segundo tempo, 19 minutos, de 55. De 55 foram 19 minutos de bola rolando. 36% do tempo. É aquilo que a gente falou, não teve jogo. Segundo tempo, depois da expulsão, não teve jogo. Independente da incompetência do Corinthians, que eu já vou falar, independente do Corinthians não criar, independente do Carrilho, do Ranieri, de tudo que vocês falaram aqui, independente de tudo, do Dorival, independente de tudo isso, o que esse senhor fez no domingo, olha, é uma coisa escandalosa. É uma coisa escandalosa. Enfim, seguimos. Memphis Depay. O resultado dos exames realizados por Memphis Depay apontou uma lesão de grau 2 na coxa direita. Com isso, o atacante holandês deve ser desfalque por cerca de 4 semanas. Que bom que eu nem comentei a lesão do Memphis no último vídeo, eu esqueci. Puta que... Que bom, mano, que bom.
Já o Cascão não segurou a língua. Chinelinho, esse cara é o rei do chinelinho, é Miguel, eu tenho certeza. E por que muita gente pensa isso? Porque o que ele anda em campo é brincadeira, o que ele não joga de jogos é brincadeira, entendeu? É natural que as pessoas fiquem com essa impressão. Eu tive a mesma impressão, estava errado, não tem problema nenhum, podia muito bem ficar quieto aqui, mas admito, tive a mesma impressão. Deu um puta de um passe, pô, machucou naquele passe. Não foi uma esticada, não foi uma corrida, não foi nada, porra! E lá no celular, no banco, o time se fuder, pô, vai tomar, enfim. Ainda bem que eu não vi, ainda bem que eu não falei nada, de fato machucou. Parece que foi cortado da seleção da Holanda. Tem gente maldosa aí falando que agora é que não joga nunca mais pelo Corinthians, né? Agora é que não volta mesmo, né? Só vai jogar na Copa do Mundo. Maldade, tá? Acho que é maldade dessas pessoas. Eu nem sei quanto tem, ó. Desfalque por cerca de 4 semanas. 4 semanas. Então, teoricamente, tem tempo de sobra para Memphis Depay voltar a defender a camisa do Corinthians, tá? Eu apenas não acredito que ele tenha essa vontade toda de voltar a defender a camisa do Corinthians. Todos sabem qual é a verdadeira obsessão, qual é o verdadeiro objetivo de Memphis Depay esse ano. Todos sabem, tá? É isso. Mas enfim, de fato teve uma lesão, de fato machucou. Ainda bem que eu não falei nada. A Cascão se fudeu. Mas eu te entendo, mano. Eu entendo a raiva, eu entendo eu entendo o incômodo. Vamos lá. Outro assunto aqui agora. Só que um post do meu querido Buono, voz da arquibancada, no Twitter, ou X, ele escreveu assim. Ele tá ironizando, né? Então agora, aos 47 do segundo tempo, quem sempre jogou contra, sempre procurou benefícios e sempre atacou quem estava na linha de frente lutando pelo que é certo, fala em intervenção? Hahaha. Conforme falávamos há meses, os boca de aluguel já mudaram o discurso e agora são favoráveis. Esqueçam, vocês não têm lugar deste lado. Ele está ironizando vários jornalistas, vários influenciadores, vários portais, ou vários, chamem como quiserem. Gente que foi contra a intervenção o tempo inteiro. Gente que foi contra a intervenção o tempo inteiro. Mas agora que Tuminha foi afastado, agora são a favor. Tá divertido isso, porque é constrangedor. De fato é constrangedor. E os caras, assim, é a maior cara de pau. Não, agora eu não tenho dúvida, agora vocês não têm dúvida. Antes vocês tinham. Agora não tem mais. Entende? O Bono, de fato tá engraçado, tá? Você tem toda a razão, de fato tá engraçado. E logo abaixo, veio junto no print sem querer, mas bom. Saiu só metade, mas tudo bem. Vessone mais uma vez. A intervenção judicial é a única saída, corintianos. Obrigado, Vessone, é isso, tá? A sessão do Conselho Deliberativo que pode definir o afastamento temporário de Romeu Tuma Júnior da presença do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira é vergonhosa. Osmar Stabile, que foi vítima de uma nojenta tentativa de golpe, blá blá blá, porque eu lembro do resto, mas já não tá aparecendo aqui. Mas é isso, tá? E não é de hoje também que o Vessone tá falando que a intervenção judicial... veio aqui, ó. Osmar Stabile, que foi vítima de uma nojenta tentativa de golpe há alguns meses, marcou uma reunião que ele não podia marcar. Os poderes do clube não podem ser desrespeitados. Observação. Tuma e suas inúteis comissões do Conselho Deliberativo não estão em discussão aqui. Estou falando apenas do ato ilegal de uma reunião que não poderia ser marcada pela caneta presidencial. É isso, tá? Mas muita gente ficou feliz, né? Muita gente ficou feliz, muita gente ficou muito faceira ali no Parque São Jorge depois dessa reunião. Ele não é fofinho? Paulinho Pedro. Tá com as bochechinhas até rosinha ele, tá? É uma gracinha ele. Então. Tá todo feliz. Ele é advogado, né? Quando ele fala da Safiel, ele fala que a Safiel não para em pé. Eu sou advogado. Ele conhece a lei. Mas quando questionado no seu carro ali sobre a legitimidade, a legalidade dessa reunião, falou totalmente legal, totalmente normal. Vocês ficam com a impressão de que quando é a favor do que eles querem, vale um tipo de lei. Quando eles são contra, vale outro tipo de lei. Maldade de vocês, tá? Eu jamais faria essa ilação, tá? Confio muito no seu Paulo Pedro. Confio muito. Vamos lá. Outro assunto, vocês me perguntando aqui, mano, acabou aquela palhaçada de ser expulso do estádio logo depois pelos amarelinhos e tal, melhorou, de fato melhorou, mas me mandaram essa daqui, ó. Eu não sei quem é esse cidadão, se vocês souberem quem é, mas o pessoal falou que ele barbarizou na Oeste. Que loucura, hein? Na Oeste, normalmente você pode acampar depois do jogo que não acontece nada, né? Te expulsam da Sul e da Norte. Mas que esse cara gritava com a galera pra ir embora, que tinha que ir embora com o placar mostrando que tinha tempo ainda. Que seja identificado esse babaca, que expliquem pra ele qual que é a regra e que afastem esse babaca de lá, tá?
Incrível como o torcedor do Corinthians continua não sendo respeitado na sua própria casa. É uma coisa de louco, né? É isso. Vamos lá. Voltando àquele assunto chato, quando o Corinthians joga de short branco, né? Vocês viram que teve final da Copa... Vendo a final da Copa da Liga Inglesa, os dois times de short branco. Será que eu vou conseguir mostrar pra vocês? Consegue ver lá em cima? Dá pra ver, né? Manchester City e Arsenal. Os dois de calção branco. Qual que é a dificuldade da arbitragem em enxergar que um time tá de azul clarinho, de azul calcinha, e outro de vermelho? Mas aqui não pode. O Corinthians não pode. E se for falar pro Vini, pô, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a CBF mandou. Seguimos sendo um clube de bunda moles. Tá? Um clube de covardes. Gente que não luta pelos nossos valores, não luta pelos nossos princípios. Aliás, o pessoal do cultural, vocês vão falar, porra, Cacá, isso aí não coloca outra pra gente. Que foram criticados aí recentemente, né? Tá aí. Eu sei que não são vocês que decidem isso, mas por que vocês não fazem uma pressãozinha? Por que vocês não procuram a diretoria? Fernando Vanner, querido, Castilho, querido, e outros aí. Por que vocês não procuram a diretoria e falam, caralho, para de jogar de calção branco? Principalmente quando o outro time não estiver jogando de calção preto. Se o outro time está de calção preto, ok. Se o outro time está de calção verde, vermelho, amarelo, porra! Vocês poderiam ser úteis com relação a isso e nos ajudar nisso ou não? Pode parecer bobeira para muito mané é bobeira isso. Não é, para os verdadeiros corintianos não é bobeira. Nosso uniforme é camisa branca e calção preto. Camisa preta e calção preto, nosso calção é preto. Seria legal se alguém lutasse por isso lá dentro, tá? Vamos que vamos. Vamos descontrair um pouquinho agora. Vocês reclamam do Dorival? Imagina o São Paulo tem o Roger, e que deu a seguinte declaração depois do jogo contra os porcos. Eu vi uma parte. Podia ter 6 tempos de 45 minutos, o São Paulo não ia fazer um gol nunca. E ele falou assim, ó, Roger Machado sobre o gol do Palmeiras. Nossa subida de pressão obedeceu à regra do gatilho da bola rodada para trás, mas teve pouca pressão e a bola inverteu de corredor. Foi um gatilho de pressão de bola para trás, a pressão vazou. Entenderam? Os caras são ridículos, mano. Ridículos. Não é à toa que não dá certo em lugar nenhum. Não é à toa que não dá certo em lugar nenhum. Ô, Roger, com todo respeito, vai tomar no seu cu, Roger. Vai tomar no seu cu. Falando assim, você nunca vai conseguir nada em lugar nenhum, irmão. Pelo amor de Deus. Não é gatilho de cu, é rola. Puta que pariu, mano. Olha, os caras... o cara realmente acha que impressiona alguém? Que alguém vai ver esse tipo de entrevista e falar assim, nossa, como ele entende de futebol, como ele é bom, vou contratar esse cara pro meu time. É o contrário, né? É pura pretensão. É uma coisa assim... Enfim, eles que se fodam, mas que foi divertido foi. Agora é pra passar nervoso, ó. Dorival Júnior já entra pra história, mas do pior jeito. É o técnico com o pior aproveitamento na Neoquímica Arena pelo Corinthians. 28 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 53% de aproveitamento. E aí, ainda dá pra sustentar ou já passou da hora de cobrar mais? Já passou faz tempo da hora de cobrar mais, né? Já passou faz tempo da hora de cobrar mais. João Gordo é detido em aeroporto por posse de droga. Nada a ver eu falar isso aqui, mas eu fiquei com vontade. João, tamo junto, tá, mano? Pegaram o Gordo, olha isso aqui, mano. João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, foi detido na manhã desse domingo, dia 22, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Nesse sábado, sua banda se apresentou ao lado do DRI, e o cantor retorna a São Paulo para encerramento da turnê conjunta, quando sua bagagem vai passar pelo raio-x. Porra, Gordo, no raio-x, mano. Caralho, né, mano? Põe na mala e despacha, porra, caralho. A essa altura do campeonato, porra, juvenil, mas tudo bem. Foi detectado, detectaram um isqueiro dentro da mala, acharam um isqueiro. Segundo reportagem do G1, foram encontrados ao abrir a mala 5 gramas de haxixe e maconha. Oh, puta que pariu! Ainda segundo a Polícia Federal, João Gordo foi detido e encaminhado a uma sala. Meu, que perigo, hein? Que perigo, o cara tinha 5 gramas de haxixe e maconha. Eu prenderia como terrorista internacional, né? Mandava pro Irã pra tomar chibatada nas costas, né? É isso, perigoso, hein? É um cara perigoso, viu? Vai tomar no cu, paizinho de merda. Paizinho de merda. Pronto, tá aí. Minha solidariedade ao Gordo, beleza? Beleza. Isso aqui, mano. Isso aqui, vou cortar. De costas não dá pra ver, então não tem problema, né? Dizem os maldosos que várias beldades têm sido vistas na Neoquímica Arena usando camisa do Carrilho. Dizem que as noites do Carrilho estão sendo extremamente produtivas, né? E que dá pra perceber isso vendo quanta mina tá ganhando camisa do Carrilho, né? Bola que é bom, ele não joga, né? E o que ele ganha com isso? Ele é titular. É isso, parece que quanto menos ele joga, parece que mais moral tem. É inacreditável, mano.
É inacreditável. Vamos lá, vamos lá. Seguimos. Urgente, blog do Macedo isso, né? Acho que é blog do Macedo. Esse miliciano digital safado. Tô brincando, você sabe. Urgente, Ministério Público cobra documentos, questiona afastamento de Tuma e mira na auditoria da Ernst Young. Um documento oficial do Ministério Público de São Paulo, obtido no âmbito de um procedimento investigatório, revela novos desdobramentos envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista e levanta suspeitas sobre possíveis irregularidades, administrativas e até repercussões criminais, não é possível, e tributárias dentro da instituição. Eu me recuso a crer nisso. Assinado pelo promotor de justiça Cássio Roberto Concerino em 24 de março de 26, o ofício aponta logo de início que o clube, tratado como vítima no processo, não cumpriu o prazo de 10 dias para entrega de documentos previamente acordados durante a diligência realizada no Parque São Jorge no dia 12 de março. Diante da omissão, o Ministério Público determinou nova cobrança, dessa vez com um prazo reduzido de 48 horas. O documento também mira diretamente um dos episódios mais sensíveis da crise interna recente, a destituição do então presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O promotor requisita com urgência as atas das reuniões realizadas em 23 de março de 26, nas quais ocorreu o afastamento. A medida tem como objetivo apurar se a decisão foi tomada em desacordo com o estatuto e o regimento interno do clube. O tom do ofício é claro ao sugerir possível irregularidade no ato administrativo. O Ministério Público afirma que pretende perscrutar as verdadeiras razões da destituição, indicando que o episódio pode ir além de uma simples disputa política interna. Outro ponto de destaque é a exigência da entrega integral da auditoria conduzida pela Ernst Young. Puta que eu pariu. Segundo o documento, o relatório contém cláusulas cujas conclusões podem ter implicações criminais nos procedimentos investigatórios em andamento. Não. Além de possíveis reflexos na esfera tributária. O promotor ressalta que não seria necessário requisitar diretamente a empresa auditora, já que o próprio clube, na condição de vítima, teria interesse em colaborar com a apuração e esclarecer completamente os fatos. Ainda assim, impõe prazo de 5 dias para a apresentação de toda a documentação, incluindo anexos e materiais que embasaram a auditoria. Além disso, foi solicitada a ata do CORE, de novembro de 24, mencionada como peça relevante por fazer referência direta à auditoria e às cláusulas sob suspeita. O conjunto das medidas evidencia que a investigação avança em múltiplas frentes, administrativa, criminal e fiscal. O Ministério Público busca entender não apenas os atos recentes da diretoria e dos conselhos, mas também possíveis irregularidades estruturais reveladas pela auditoria independente. Nos bastidores, a leitura do documento... Tô zoado. Nos bastidores, a leitura do documento reforça a percepção de que o caso deixou de ser apenas uma crise política interna e passou a ser tratado como potencial escândalo, com implicações jurídicas mais amplas. Eita! A insistência do órgão em destacar que o clube é vítima também sugere a hipótese de que irregularidades possam ter sido praticadas por agentes internos ou terceiros, ainda sob apuração. Com prazos apertados de cobranças diretas, o Ministério Público agora aguarda o envio dos documentos para aprofundar a investigação e definir os próximos passos, que podem incluir responsabilizações formais, caso as suspeitas se confirmem. Eita, tá que eu pariu. Vamos lá. Eu preciso assoar o nariz, senão... Peraí, vamos terminar aqui. Veja essa foto aqui, ó. Essa foto vocês não estão vendo aqui o rosto dela porque ela está usando uma máscara. Mas essa é a Nick, grande Nick, que eu conheço. Lembra aquela menina que sonhava em encontrar o Yuri Alberto, que foi legal? Então, ela foi com uma máscara, uma máscarazinha de Yuri Alberto pro jogo. Tomou esculacho da polícia. Tomaram a máscara dela, jogaram a máscara fora, a menina entrou no campo chorando. Porra, que porra é essa, mano? Que porra é essa? Eu pergunto pra alguém aí do clube, alguém vai ter coragem de fazer alguma coisa a respeito? Seu Pedro Soares, o senhor pretende entrar em contato com a polícia e perguntar para eles por que fizeram isso? Qual o problema da menina entrar com uma máscara do Yuri Alberto? Que risco que ela impõe à sociedade? Que mal que ela faz? Quem é o policial que faz isso com uma menina de 10 anos? Acertei a sua idade, Nick, desculpa. 12? Porra! Que nojo que dá, mano. Puta que eu pariu. Por fim, eu até fiz um printzinho aqui para mostrar, para não esquecer. Saiu o meu vídeo lá que eu falei para vocês que eu gravei com o melhor dos Kifures, que é o Daniel. O Daniel tem um canal, chama Canal 12 no YouTube. Inscrevam-se, aliás, no canal do Daniel, deem uma olhada lá. E saiu o vídeo que eu gravei com ele. Bem legal, 10 minutinhos só de vídeo. Aliás, que mágica que você fez, Daniel, porque falamos pra cacete, mano. Como é que ele conseguiu espremer tudo em 10 minutos? É isso, ficou bem legal, tá? Daniel, tamo junto, mano.
E é isso. E agora eu tenho que agradecer e vamos ler comentários, beleza? Vocês esperem só o nariz rapidinho, mano. Por favor. Tô bem. Vamos lá. 45 minutos já. Como o tempo passa rápido quando eu estou na aprazível companhia de todos vocês. É sério, vocês são muito foda, mano. Eu amo vocês, viu? Sério mesmo. Vamos agradecer o pessoal dos Valeu? Vamos lá. Alessio Júnior, meu mano. Francisco Saboia Neto. Tomei bronca do Francisco, porque falei o nome dele errado, esqueci de ler o nome dele depois. Pô, foi mal. Francisco, Chicão, tamo junto. Francisco Saboia Neto. Rodrigo, pai do Fred. Colecione Motos. Murilo Fonzar. Bruno Guerra. Henrique Fernandes, sempre ele. G. Dias, 1910. Luiz Carlos. Zuco. Vinícius Juvinski. Berga 27, também sempre aqui. João Paulo Jundiaí. Rafael Tribeiro. Kelvin 1710. Kaique Ribeiro. Paulo Amaral. Cris Marcelos, meu truta. Matheus Toledo, meu mano. Agenor Magalhães. Corintiano insuportável. Todos somos, mano. Todos somos. Paula Busnello. Marcos Ioit. Felipe Prado. Breno Cavalheiro. Trombei o Breno Cavalheiro. Carlos Marques. Francisco Saboia Neto. Mais uma vez, a opção de 2 vídeos. Felipe Latessa. Tomás Costa. Acertei dessa vez, Tomás? O Tomás me descreveu assim, pô, até que enfim alguém acertou a pronúncia do meu nome. Eu falei, putz, nem lembro como que é. Eu falei Thomas. Aí ele falou, foi só elogiar que você errou. Então é Tomás, né? Tomás Costa. Murilo Fonzar, Daniel Amorim, Tainan Ayala, Renato Júnior, Luiz Jonathan, Edu Chevô, meu mano, Rodrigo Toninato, meu mano, Acauã Tirapani, Luiz Carlos Zuco, Guilherme Gaibara, Henrique Fernandes, sempre ele, Fábio Caçapava, Carlos Marques, Danilo Silva, Matheus Toledo, Paulo Amaral, João Arantes, Luiz Perna Torta, boa, então tá, né? E o Luiz Perna Torta, firmeza? Firmeza. Vamos lá. Comentários. Temos comentários aqui importantes para serem lidos, beleza? Beleza. Vocês estão bem? Tudo em paz? Estão tendo uma boa terça-feira? Tudo tranquilo? Zé Pelintra e Maria Padilha. Cacá, ouvi dizer uma vez que Carla do Alibe é uma conselheira vitalícia. Se isso for verdade, é mais do que prova do quanto esses vitalícios são íntegros e merecem credibilidade, minha opinião. Tem muito a ver com o vídeo de hoje, com tudo que eu falei. Pois é, Carla do Alibe era acusada de um monte de coisa, puta rolo com essa mulher. O que ela ganhou? Virou conselheira vitalícia. Mas eles são os guardiões. Os guardiões do Corinthians. Mano, é brincadeira, só piora, né, mano? Só piora. Giro Martins, Cacá, ótimo dia, espero que seja tudo bem, sou novo, 31 anos, me explica sobre como era essa questão de poupar jogador antigamente, de quando você começou a acompanhar o Corinthians, visto que o calendário do futebol brasileiro sempre foi grande. Tenho a impressão que eram mesmo menos poupados, e quando eu era moleque eu vi jogador aposentado falando em podcast que não gostava de ser poupado por medo de perder titularidade, para quem vinha do banco, vinha com muita fome. Hoje não tô vendo essa fome nem nos titulares, nem nos reservas. Abraço, ancião, vai Corinthians. Hoje não, com certeza não era nem sombra do que é hoje, tá? Tinha, mas assim, mas não era assim. Jogava de quarta a domingo, aí estourava. Não estourava. Não estourava. Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, Luizão jogaram vários jogos seguidos. Aí às vezes, porque assim, é que teve época ali no final dos anos 90, começo dos 2000, você disputava tudo. Cara, tinha o Paulista, tinha a Copa do Brasil, quem disputava a Copa... Depois tiraram, quem jogava a Copa do Brasil jogava a Libertadores, mas tinha a Copa do Brasil, tinha a Libertadores, tinha a Mercosul, que não era sul-americana ainda, ou seja, tinha um monte de campeonato. Às vezes, para ir jogar Mercosul, algo do tipo, poupava jogador, mandava o time reserva. Mas, no geral, cara, não era nem perto disso que é hoje. Nem perto. Tá? O que o Dorival faz mano, é inacreditável. Os caras jogam sim, 2 não. É patético, é ridículo, é uma afronta. Mas tem os imbecizinhos aí que gostam. Os imbecizinhos sempre vão defender, não tá certo, tem que poupar. Não tem que poupar e foi contratado para jogar, mano. Se não tiver risco real do cara quebrar, pô, tem que jogar. O que estão fazendo já virou exagero. É isso. Resumindo minha posição, já virou exagero, tá? Virou exagero e virou muleta para técnico incompetente justificar a atuação ruim. Coloca o time reserva e depois fala que não tinha titular. É isso, tá?
Minha humilde opinião, foda-se. Se quiser discordar, discorda, não tem problema nenhum. Marcos Garcia, ainda sobre o jogo contra a Chapecoense, tá? Dizer que o jogo foi eletrizante, que a bola não parava, desculpa, Dorival, mas se temos condições técnicas melhor, a bola tem que parar sim. Quando a gente achar que cadenciar o jogo é melhor para nós. Assim como acelerar quando nos interessa. Ser conduzido pela estratégia da Chape é que não dá. Brilhante, Marcos. É isso mesmo. O cara vir na coletiva depois falar que o jogo foi eletrizante. Ah, Dorival, vai, porra. Rafael Pereira. Frescura do caralho esse papo de calção. Bloqueado, truta. O canal não é pra você. Beleza? Bloqueado arrombado, claro. Vou falar direito que é pra não deixar vocês decepcionados aí. Eric Lopes. Pouca caça. Assistiu o documentário do Mingau, do título da Copa do Brasil? O que você achou? Eric, assisti e achei do caralho. O Mil Grau é bom, né, mano? O Kelvin é bom, no respeito à qualidade, o vídeo do cara, o áudio, as imagens, ele é bom, né, mano? O menino é bom, você vê, ele sabe fazer, né? E eu dei uma olhada antes, assim que ficou pronto, ele me mostrou, falou, o que você achou? Eu vi, falei, mano, do caralho, manda bala, ficou muito bom. Pra quem não assistiu, assistam, entra no canal do Mil Grau, assistam o documentário que ele fez sobre a Copa do Brasil, muito legal, tá? Muito legal. 1h50, é isso? Muito legal. Mostrando todos os jogos, mostrando o bastidor, mostrando o pessoal preparando os mosaicos, mostrando mobilização da torcida, mostrando as arquibancadas, do caralho, tá? Do caralho. Menino Mil Grau, se tivesse um Oscar de documentário, eu acho que ele tinha que ganhar, tá? Tá bom o elogio pra você, Kelvin? Tá? Também ele é seu amiguinho? Não, ele é amiguinho porra nenhuma, ele é bom. Ele é bom. O filme do cara ficou bom. Gabriel Nog, Kaká, em vários vídeos, quando você fala sobre expulsão já, esqueci de novo. Você diz, não assinou por quê? Tá com medo de colocar o CPF? Eu nem CPF precisei colocar, só indiquei a conta Google e pronto, muito fácil, acho que você se equivocou. Gabriel, você tem toda a razão, mas eu já corrigi, acho que depois. Nem precisa de CPF, é a coisa mais fácil. Aliás, vamos lá, com 51 e 51 de vídeo. Por favor, eu imploro pra vocês. Sim, eu me humilho. Venho aqui humildemente me humilhar pra vocês aí que ainda não assinaram. Assina, porra. Você é corintiano? Você é corintiano? Então para tudo, aperta a pausa aí, clica www.expulsãojá.com.br. Vai apertar 3, 4 bonitinho, botãozinho, pronto, você assinou. É mais uma assinatura em busca das 100 mil assinaturas que eu tô buscando, tá? O pessoal tá buscando 49 mil, não sei quanto que é o recorde de público da Arena. Eu quero 100 mil no mínimo, tá? Menos de 100 mil eu acho uma vergonha, tá? Vamos buscar isso aí. Para que serve isso? Para pressionar o clube. O Corinthians, até agora, não expulsou os ladrões do clube. É uma vergonha. O Panta, não sei o que o Panta tá fazendo. O que está fazendo, Panta? Quer mandar esse corte pro Panta? Foda-se, pode mandar. O que você está fazendo, Panta? Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Para chegar à conclusão de que esses caras de fato têm que ser expulsos. Tá procurando milha ainda? Aliás, você já achou as milhas? Onde foram parar as milhas? Enfim, voltando. Sério, vamos lá, quem foi que perguntou? O Eric. O Eric, é uma vergonha. Você vê, o Ministério Público tá vendo isso. O Corinthians é incapaz de afastar os caras que roubaram o Corinthians. Porque todos ali têm rabinho preso. É isso, é uma vergonha. Mas tem gente que tem medo da intervenção. Então tá bom, eu não tenho. Não, o Eric falou do documentário do Mingau. Quem falou do expulsão já foi o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Stephanie SCP. Os senhores que estão reclamando da demora do vídeo, do último vídeo da Chapecoense, fica claro que não estão assistindo aos vídeos até o final. O senhor Catalão informou que ia demorar o pós-jogo no vídeo anterior a este. Os senhores pecam como espectadores do canal. Te vejo domingo, patrão. Steph, te amo, chefa. A Steph é a administradora lá do nosso grupo de WhatsApp, botando ordem na bagunça aqui. Sim, eu avisei vocês que ia demorar aquele vídeo lá depois da Chapecoense assistir o jogo no busão. Já falei pra vocês. Falei que ia ser de tarde. E ainda assim tomando esculacho aqui de vocês. Eu não mereço, né? Vocês deveriam ser mais carinhosos comigo. Tomaram a pavoro da chefa aí, se fuderam. E mostraram que não assistiram. Se tivessem assistido, saberiam que eu avisei. Uma vergonha. João Goulart, não apareceu notificação do vídeo pra mim. Fui ver, eu não tava mais inscrito no canal. Muito estranho, mas tudo bem, inscrito novamente. João, muito obrigado. YouTube, qual é, YouTube? Tamo junto ou não tamo, porra? Tá contra ou tá a favor? Luzga, 1910, escreveu assim:
O velho meteu omissão técnica. Puta que pariu, o Geniel gostou? Da omissão técnica do Corinthians? A omissão técnica do Corinthians tá todo vapor. Luzga 1910, é nóis, pode usar, tá? Pode falar que é sua, não tem problema. Ailton Feitosa, Kaká, curto muito seu trabalho. Quando começa assim é foda, né? Kaká, curto muito seu trabalho, mas sinto que você acaba passando pano pro Garro. Você cobra o Memphis, o Bidon e o Carrilho, mas com o Garro sempre tem uma justificativa ou estatística para aliviar. Um jogador com o potencial dele precisa ser cobrado como os outros, claro que sim. Ontem ele sumiu e não decidiu. Vamos ter coerência. A torcida é pelo Corinthians, não por jogador específico, jura? Espero ver uma crítica mais justa com todos, sem exceção. Vai, Corinthians. Ailton, eu vou guardar sua resposta para algumas mensagens aqui para frente, tá? Que um cara respondeu exatamente aquilo que você precisa ouvir, tá? Então aguenta aí que já vem sua resposta. Luca LHP, o Coringão poupa todo mundo, menos o seu torcedor. É verdade, mano. É verdade. Marcelo Saad. Kaká, você não acha que poderia haver uma mobilização dos sócios pro fim dos vitalícios? Me parece um tema que deve ser uma aprovação de mais de 90%, que deve ter aprovação de mais de 90%. Bastaria a convocação de uma assembleia por 1/5 dos sócios com direito a voto. E seria um piloto para outras convocações. Puta ideia, ô Marcelo. Os sócios precisam tomar o poder, não precisam esperar pela intervenção. Se ela vier, ótimo, mas o poder está na mão dos sócios. Boa ideia. Prometo debater com o meu pessoalzinho sangue no olho lá para ver o que dá para fazer, beleza? Faisal, 1990, membro do canal Momento Cultura, canal do Povo Escolhido. Kaká, curto demais ler distopias. Para combinar com 1984 do Orwell, tem Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e Nós do Zamiatin. Eu não li o Nós, mas o Admirável Mundo Novo é um dos meus livros favoritos, é muito legal, tá? Leiam o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Aldous Huxley é o cara que escreveu As Portas da Percepção, já ouviram falar? Em inglês, The Doors of Perception. Isso uma certa banda chamada The Doors pegou daí o nome da banda, entendeu? De nada. Como vocês aprendem comigo, né? É um prazer, tá? É um prazer. É um prazer. Estamos aqui para isso, de nada. Continuem seguindo o canal do Povo Escolhido. Ai, tô ruim, mano. Tô tudo entupido aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui é na raça. Portanto, Admirável Mundo Novo. Leiam esse livro, mano. É legal pra caralho. Vieira Kaique. Esse moleque é bravo. O que eu leio de mensagem do Kaique Vieira aqui, olha... Acho que se um dia fizerem aí um levantamento de quem mais tem mensagens lidas, eu acho que o Kaique Vieira deve ganhar. Porque ele é bom. Ele é bom. Uma pergunta ao colega fisiologista. Ok. Vamos considerar que todos os estudos estão corretos. Explica-nos como as seleções semifinalistas de Copa do Mundo jogam 7 jogos em 30 dias. Praticamente com os mesmos jogadores, sem controle de carga. Muitas vezes com prorrogação, calor escaldante, um estresse emocional muito maior. Qual que é a mágica aqui? Obrigado pela pergunta, tá, Kaique? É isso. Como é que numa Copa do Mundo os caras conseguem jogar num intervalo de tempo tão menor? E ninguém quebra, ninguém arrebenta e dá. Enfim, eu já tenho a minha suspeita. Vocês sabem qual é. Eu acho que estão exagerando. Estão usando a fisiologia de muleta. Minha impressão, tá? Enfim, vamos que vamos. Rafael Domingues. Kaká, você não acha que o Osmar e o Tuma realmente querem o melhor pro Corinthians? Só estão nessa briga para forçar uma intervenção judicial? Contei ironia. Ô, Rafa, queria acreditar nisso, né? Mas indiretamente eles estão ajudando. Indiretamente eles estão ajudando. Tá ficando evidente. O coro... pedindo intervenção judicial vai engrossando, né? Até, como eu falei, a ponto de pessoas que sempre foram contras agora estarem a favor, né? Sensacional. Ah, meu Deus do céu. De quem que você tá falando, Kaká? De ninguém, deixa pra lá. Vou parar de dar ibope pra quem não merece, mano. Tá que eu pariu. O Chao... Era o Shaolin Matador de Porco? Membro do canal, agora tá só o Chao. Eu, pessoalmente, gosto de pós-jogos com bastante palavrão, ameaça de agressão a jogador e xingamento a familiar das pessoas que não assinaram o abaixo-assinado. Curto e grosso, entendeu? É nóis, né? Vou te falar o quê? Eu devo estar te agradando, né, ô Shaolin? Mas é nóis. Vou tentar melhorar assim, prometo. 2NN Covers. Kaká, se o Carrilho fosse um cavalo, já tinha sido sacrificado. Concordo. Mas como eu disse, o que ele ganha em troca, ele vira titular. Anda em campo, tira com a nossa cara, é passinho pra trás, é só gracinha, força cartão, merecia um banco, não é de hoje, e vira titular. Eu não consigo entender, mano. Canal 2012, o Felipe, sempre tentando corrigir. Às vezes ele acerta, mas errou aqui de novo. Correção, canal 2012.
2010, gol do Dentinho foi em Medellín, contra o Independiente. Não, não foi. Foi em Bogotá. Eu estava lá, de fato, contra o Independiente Medellín, mas por algum motivo o jogo foi em Bogotá, o arrombado. Eu estava lá, eu sei que eu fui para Bogotá, eu não fui para Medellín. Foi em Bogotá, 1-1, gol do Dentinho. E vários falaram que não, esse é 1-1. Corinthians e Independiente Medellín, 1-1, em Bogotá, gol do Dentinho. Obrigado pela atenção, tá? Wellington Ricardo, Cacau, o que você achava do Dr. Enéas Carneiro? Votaria nele? Claro que não, fascista vagabundo. Eu não entendo porque tanta gente pergunta do Enéas, que eu já falei isso várias vezes. Não vou nem falar. Assistam, é só jogar no YouTube. Coloquem aí, Jô Soares, programa do Jô com o Enéas. Coloquem aí, tá? Ele janta o Enéas. Ele janta o Enéas. Com aquela cara dele lá, com a cara de professor, era um boçal, era um medíocre. Enfim. Deus me livre, Enéas Carneiro, puta que pariu. Tá certo que o Brasil merece se fuder, mas não tanto assim também, tem limites. Paulo Sérgio Júnior, enquanto eu escrevo isso, 30 mil visualizações, nem 5 mil likes. Vocês são uma vergonha. É isso aí, Paulo, eu também acho que vocês são uma vergonha. Os caras não dão like. Depender de mim, vai continuar não dando, eu não peço, acho um saco. Mas acho legal que vocês cobrem os colegas. Vocês cobrando os coleguinhas aí. Miguel Dantas Baran. Kaká, seja sincero. Em 2011... pós-queda pro Tolima, eliminação no Paulista, qual era a sua opinião? Acreditava no trabalho ou queria demissão? Miguel, vou ser sincero e vou te falar. O Corinthians liderava o Campeonato Brasileiro de 2010 com o Mano. O Mano vai pra seleção, fode a nossa vida. Vem o Adilson Batista. Deu errado. Quando o Tite assume, o Corinthians já não era líder do campeonato. Digamos que o Tite já não tinha a obrigação, de ser campeão. Ainda assim, quase foi. Poderia ter sido, se não fosse inclusive incompetência do próprio Tite, que eu nunca vou perdoar por ter jogado para empatar contra o Vitória no Barradão, achando que o São Paulo ia tirar ponto do Fluminense. Era claro que o São Paulo ia entregar pro Fluminense, como era óbvio que o Palmeiras na rodada seguinte também entregaria pro Fluminense. Só o babaca do Tite achava que dava para empatar com o Vitória na Bahia. Quando percebeu a merda, quando viu o Fluminense ganhando do São Paulo em São Paulo, aí botou o time para frente, tentou ganhar o jogo e não deu tempo, tá? Mas enfim, não era obrigação, digamos assim. E depois daquilo, na última rodada, depois disso o Corinthians vai jogar com o Vasco no Pacaembu e ganha, mas o Palmeiras entrega pro Fluminense, ou seja, o Fluminense continua na frente. Na última rodada, o Corinthians tem que ganhar do Goiás fora de casa e torcer pro Guarani ganhar do Fluminense no Rio. Claro que não. O Fluminense ganhou do Guarani, foi campeão. O Corinthians nem ganhar do Goiás ganhou. Foi uma sensação horrorosa aquele final de Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Vamos começar o trabalho do Tite agora do começo, que não teve muito tempo para trabalhar, porque veio o Tolima na pré-Libertadores logo de cara. E foi aquela merda, né? Empatamos 0-0, perdemos 2-0 lá. Um vexame histórico, como todos vocês sabem. Mas não, naquele momento não passou pela minha cabeça mandar o Tite embora. Havia essa sensação de que ele tinha que ficar para começar um trabalho do começo do ano. E ele ficou, e o resultado todo mundo viu. Tá? Daí para frente, ganhou tudo. O Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano. O que foi uma grande surpresa, isso eu posso ser sincero com você, ô Miguel. Naquele começo de ano, o Corinthians perde a final do Paulista pro Santos, e a impressão que dava é que não chegava em lugar nenhum. Um monte de refugo, um tal de Fábio Santos na lateral esquerda, um tal de Ralf que ninguém sabe de onde veio, um tal de Paulinho, um tal de Alessandro lá de... Na série de Concia, vai. Mas enfim, era um time que o William Bigode no ataque, todo mundo torcia o nariz, sabe? O Danilo que veio do São Paulo, jogou bem no São Paulo, no Corinthians nunca tinha jogado bola, putz, esse Danilo aí, sabe? Todo mundo meio... Ninguém botava muita fé naquele time no primeiro semestre. Aí veio o Campeonato Brasileiro, o time arrancou e o resultado da história, todos vocês conhecem, o time campeão mundial em 2012 depois, né? Enfim, claro, com alterações aí depois, mas... Ou seja, respondendo a sua pergunta, não, eu não era a favor da demissão do Tite depois do Tolima, tá? Eu era um dos que teria mantido o time, mas havia sim, havia pressão, já tinha muita gente querendo a cabeça dele. Vocês lembram do Andrés falando, não vou mandar embora. Dizem que o Andrés só não mandou o Tite embora porque não queria pagar multa. Eu não, eu realmente já gostava do Tite, já sabia que ele era bom, sabia que ele faria um bom trabalho, como sempre fez, tá? Enfim, é isso, tá? É isso. Cláudio Leste, ô Kaká, e o Alex Santana, tá lá só ganhando dinheiro e nada, Kaká, ele é bom de bola. Ô Cláudio, eu já descobri qual é que é. Ele é ruim de grupo, tá? O pessoal não quer a volta dele, tá? Então faz sentido agora, tá? Qual que é a lógica do cara lá ficar se treinando em separado e sendo que ele é melhor que o Ranieri, sendo que ele é melhor que outros ali? Parece que o grupo não gosta muito disso, pronto, falei, tá? É isso. Ó, tem gente me ligando aqui, você não devia ter falado! Falei, é isso. Fica todo mundo com a mesma dúvida, as pessoas têm o direito de saber. Thiago Bryan,
Aí, Kaká, meu pai veio me visitar e coloquei os 7 episódios da história do Corinthians pra assistir com o velho. O velho chorou, mano. Disse que o pai dele, meu avô, contou pra ele algumas das histórias que vimos no vídeo. Elogiou você, disse que graças a Deus ainda tem corintiano de verdade que sabe o que é o Corinthians. Parabéns pelos vídeos. Mas, por favor, paramos nos anos dourados, nos anos 50, Cláudio, Luizinho, Baltazar, a trindade histórica. Volta com os vídeos, mano. Isso é um patrimônio pra torcida do Corinthians. Tem nego que não sabe a metade da história desse clube imenso, o maior de todos. Tiago, obrigado pelo elogio. Manda um abraço pro teu pai. Eu vou voltar, minha palavra vale, eu nunca descumpri minha palavra, eu tardo, mas não falho, entendeu? Eu falei pra vocês, a live eu vou fazer, tá saindo, vocês pensam que não, entendeu? Vou fazer, os vídeos de história vão voltar, é que estamos na fila, né? Vocês esqueceram que agora é a fila? Estamos na fila, vai demorar pra sair da fila, mas sai, entendeu? Vamos sair, vamos lá. Felipe Prado. Kaká, sou fisioterapeuta e fisiologista e não faz sentido a comissão técnica poupar para controlar a carga, marcadores bioquímicos de recuperação, se o atleta negligencia o sono e a higiene de recuperação fora de campo. Não faz sentido a comissão técnica poupar para controlar a carga, marcadores bioquímicos de recuperação, se o atleta negligencia o sono e a higiene de recuperação fora de campo. Nesse cenário, a limitação não é fisiológica, é comportamental. Obrigado, Felipe, tá? Obrigado. Traduzindo o que ele tá falando, os caras deixam o Carrilho fazer o que faz, aí depois poupa ele. Sensacional, né, o Felipe? A omissão técnica do Corinthians é sensacional. Mas é isso, vamos que vamos. Mar Rodrigues Morato, Kaká, uma curiosidade aleatória. Por que você normalmente grava seus vídeos de madrugada? É só gosto ou você trabalha nas horas vagas que não fala do Corinthians? Então, primeiro, mano, eu trabalho. É claro que eu trabalho, eu preciso trabalhar. Se eu depender do YouTube, te amo, mano. Mas se eu depender do canal pra ganhar dinheiro, eu tô fudido. Eu tenho o meu trabalho. Mas varia em função, inclusive, do que acontece no dia, né? Eu sou bem maleável com o meu trabalho também, tá? Eu poderia fazer o meu trabalho na madrugada também. Eu trabalho online, eu posso muito bem responder e-mail depois. Eu tenho essa flexibilidade. Mas eu dependo do Corinthians, eu dependo das informações que chegam. Às vezes eu suspeito que alguma coisa vai acontecer, então eu seguro. Mas na maioria das vezes, Mar Rodrigues, eu confesso pra você, é o Red Bull no sangue ainda, entendeu? Tô acelerado ainda, é 10, 11 horas da noite, eu falo, não dá pra dormir, não vou dormir, já tô pensando no vídeo de amanhã, quer saber, eu vou gravar, entendeu? Por isso que às vezes eu aproveito e gravo. Já me livro e tenho que fazer no dia seguinte, entendeu? É isso. Breno Cavaleiro, meu mano, descrevendo aqui o encontro que tivemos na sexta-feira passada, no show do Inocentes, que foi legal pra caralho, lá no La Iglesia, muito legal. Ele falou que viu um velhinho lá, barba branca, camisa do Ramones, tomando cerveja barata. Não era cerveja, era Monster. Não tinha Red Bull naquela merda, eu tive que tomar Monster, mas tudo bem. E trombei o grande Breno Cavaleiro. Ele escreveu aqui, ó. Sou mano de camiseta do Sex Pistols, colete rasgado preto e botina branca. Se pá, o cara mais jovem naquele recinto. Abraço, Breno e família Cavaleiro. Tamo junto, Breno, tamo junto. Foi muito legal, mano, ver o Clemente vivo, inteiro, em condições de cantar. Puta show, legal pra caralho, mano. Mas é triste ver que, mano, só tem velho, né, mano? O rock and roll virou música de velho. Puta, como fomos parar nisso, mano. Como fomos parar nisso. Que tristeza, mano. Que tristeza. Ah, tudo bem, tudo bem. Gabriel Montoso. Depois do show eu conheci o Pedro. Pedro chegou pra mim, veio me puxou papo comigo. Ei, Kaká, não sei o que, eu sou o Pedro, eu sou filho do Clemente. Eu falei, porra, mano, que da hora. Fiquei trocando ideia com o moleque. O Clemente veio lá depois também, cumprimentou mais o pessoal que tinha ficado lá. Agradeceu a presença de todos por terem ido lá. Nós que agradecemos, Messi, pelo baita show que vocês mais uma vez deram, tá? Tamo junto. E o Gabriel Montoso responde aquele cara que eu li agora há pouco falando que eu passo pano pro Garro. Então vamos lá. O Kaká passa pano pro Garro enquanto persegue Memphis, Mateuzinho, Bidu e Carrilho. Aí ele escreve assim. Lógico, irmão. O Garro não fica se achando o melhor do mundo depois de ganhar um jogo. O Garro não dá entrevista falando que torcida não pode esquecer dos títulos que já ganharam. O Garro não fica se poupando pra jogar na seleção. O Garro, quando tá em campo, tenta jogar bola, apesar de não estar jogando bem. Quando ele vai pra entrevista por derrota, ele baixa a cabeça e fala que tem que melhorar. Diferente dos nossos laterais, que falam com uma soberba que não faz parte do corintiano. O Garro não fica se poupando pra babar ovo de influenciador em Kings League. E não fica embalada todo final de semana. Aff, que surra. Apesar de todos esses pontos, em 2025, depois do acidente do Garro e da lesão, os primeiros 6 meses do Garro foram péssimos. O Kaká criticou ele sim. Obrigado, Gabriel. Obrigado, tá? Criticou ele sim, falando que ele tava hominho demais, machinho, eu falava, lembra?
pois batiam nele, ele parava a jogada, tomava muito cartão por reclamação e também por não estar jogando como jogou em 24. Obrigado, Gabriel. O Gabriel assiste o canal, o Gabriel tem memória e já viu todas as críticas justas e pertinentes que eu fiz ao Garro. Mas vocês querem criar uma falsa equivalência do Garro com outros vagabundos que tem no elenco. Eu não vou fazer isso, tá? Podem continuar me chamando de passar pano pro Garro, eu vou continuar criticando quando ele jogar mal, vou falar tudo isso, mas eu não vou tratar o Garro como se ele fosse um Mateuzinho. Eu não vou tratar o Garro como se ele fosse um Bidu, eu não vou tratar o Garro como se ele fosse um Carrilho, ou como se ele fosse um Memphis. Eu não vou fazer isso, tá? Tenho um respeito muito maior por ele. Carolina Gomes. Kaká, se o Osmar sabia desses pedidos do Tuma, por que não denunciou? Por que o silêncio e divulgar somente para você em uma chamada? Isso não é prevaricação, omissão. Prevaricação é para cargo público, né, Carol? Mas omissão, etc e tal. Sim, mas respondendo a sua pergunta, por que ele fez isso? Por que ele ligou para mim para falar? Porque ele queria exatamente isso. Ele queria exatamente isso. Ele sabia que eu ia falar, e eu não tenho o que fazer, eu vou falar mesmo. Porque eu quero expor tudo que esses caras estão fazendo um com o outro. Eu vou ter que depor, agora faz parte, eu calculei tudo isso, eu falei, faz parte, eu não vou deixar de falar. Vocês têm o direito de saber que o Osmar tá ligando por aí pros outros, falando que o Tuma fez isso, isso, isso. Eu não tenho como não falar isso pra vocês. Agora, ele faz isso, Carol, de caso pensado. Ele tem que criar um clima, ele tem que criar uma justificativa porque eles fizeram na segunda-feira. Eles tinham que criar uma narrativa que possibilitasse pedir o afastamento do Tuma. É isso que eles estão fazendo. Entendeu? É isso. Francisco Saboia Neto, Kaká esqueceu do meu valeu no vídeo passado, só porque eu reclamei de falar meu nome errado. Foi mal, Chicão, tamo junto. Francisco Saboia Neto, tamo junto, tá? Tamo junto. Renato Arruda, 8208. Membro do canal, grande Renato. Kaká é uma vergonha esse pessoal do Cultural do Corinthians. Prega a defesa de um Corinthians popular, mas a essência popular do Corinthians está em todos os lugares, menos no Parque São Jorge. Eles defendem, na verdade, com unhas e dentes, um modelo associativo ineficiente, elitista, preconceituoso, com gente que se apropria do Corinthians por interesses próprios e que afasta de maneira intransponível justamente o caráter popular que eles alegam preservar. Que aula! Como é bom ler uma coisa bem escrita, né? Você vê, pô. Não é só por ideologia. Evidentemente, fazem parte do sistema vigente, querem as coisas como estão, mudar atrapalha. Dane-se a luz do lampião. Que aula! Renato, é isso. E por mais que eu diga pra vocês que eu gosto, pessoalmente, como pessoa do Rafael Castilho, que é um cara bacana, como eu gosto do Fernando Vanner, eu gosto dos caras, conheço pessoalmente, sei que são corintianos pra caralho, mas quando você vê coisas acontecendo como essas do Cultural, elas me ligaram, tá? Alguns me ligaram, você não pode generalizar só porque teve aquilo. Eu falei, ó, não tô generalizando nada, eu só mostrei a mentalidade de alguns ali, né? Era o seu Walter Falseta, que aliás me escreveu pessoalmente aqui, eu ainda não, escreveu uma bíblia, eu ainda não li, ainda não respondi, tá? Enfim, de fato parece haver sim, e os diálogos ali mostram isso, uma ideologia esquerdista ultrapassada, sim, usada por esses associados. Aquele papinho, sabe, de abaixo do capitalismo, os vendilhões, os Faria Limers, querem vender o Corinthians é do povo, vai tomar no cu, o Corinthians é do Osmar, o Corinthians é dos vitalícios, o Corinthians é dos amiguinhos de vocês, o Corinthians é do Tuma, o Corinthians é do povo porra nenhuma, faz tempo que o Corinthians não é do povo. Não tem nada mais popular do que a Safiel que vocês demonizam. A Safiel nada mais é do que corintianos comprando ações, votando e participando do dia a dia do clube. Não tem nada mais democrático do que a Safiel. Vem com dinheiro, coloca o clube de pé, coloca uma governança top, de empresa de primeiro nível. Mas vocês não querem. Vocês querem manter isso daí. Ou seja, desculpa, pessoal do Cultural, o Renato tem razão. Vocês fazem eventos bacanas? Fazem. Vocês fazem coisas bonitas? Fazem. Vocês se esforçam para manter viva a memória do Corinthians? Beleza. Nessa, vocês estão errados. Nessa, vocês não passam de esquerdistazinhas ultrapassados, com ideias ultrapassadas que se acham guardiões do clube. Guardiões da moral. Não são, vocês estão errados. São contra a intervenção judicial. Então continua assim, então. Continua assim, continua do jeito que tá. Do jeito que tá é que tá bom? Porra! Enfim. É isso. Melhorem. Melhorem. Vocês podiam melhorar, tá? João Paulo 8690. Salve, Kaká. Tava eu de boa no metrô, vendo seu vídeo a caminho de Itaquera pro jogo contra o Flamengo. Quando olho pro lado, tem outro mano vendo seu vídeo também. A gente deu risada e fomos junto pro jogo. Queria mandar um salve pra ele, o nome dele é Marcos.
Canal do Povo Escolhido fazendo amizades. Da hora, João. Abraço pro João, abraço pro Marcos. Assistindo o canal do Povo Escolhido a caminho do jogo. Se vocês estavam vendo o canal do Povo Escolhido a caminho do jogo, vocês estavam atrasados, né? Estavam atrasados. O vídeo foi no sábado. Vocês estavam vendo apenas no domingo. Não tem problema. Tamo junto. Será que é boa? Fiel Algarve, Portugal. O Kifurismo é incrível. Expulsão do atleta do Flamengo e Ricardinho diz que o juiz errou. Ana Thaís Matos apoia o Ricardinho. Pênalti no André, claro, toque no pé. Paulo César de Oliveira crava que foi. E os dois kifuristas em total silêncio. É incrível, né, mano? Kifurismo parte 2, também do Fiel Algarve, Portugal. Ana Thaís Matos, que partida faz o Flamengo, que inteligência, etc. Agora, quando o Corinthians faz uma partida jogando atrás, fazendo cera, eles criticam. Eu até concordo que o Corinthians poderia ter buscado mais, mas não vi nada dela do Ricardinho sobre o pênalti não marcado. Vão todos os kifuristas para aquele lugar. É isso. Ou seja, é aquilo que a gente fala. A Flapress continua fazendo a sua parte. E os corintianos continuam dizendo amém pra Flapress. É constrangedor, mano. Gustavo Santos, membro do canal, mesmo juiz que fudeu a gente em vários jogos, vai tomar no cu sim. É aquele cara que inventou o pênalti a favor do Internacional depois dos acréscimos, né? Já tinha acabado o jogo, ele deixou seguir o jogo, inventou um pênalti pro Inter. É isso. É aquele cara que não deu aquele pênalti escandaloso no Bidu contra o Grêmio. Vocês lembram isso? Reta final do Brasileiro de 2023. A gente brigando pra não cair, o cara monta em cima do Bidu. Ele não deu. Ele não deu, não foi pro VAR, o lance segue, ele expulsa o Bruno Mendes. Vocês lembram disso? Tá aqui o páreo, 23, 24, 25. Nós estamos em 26. Ano passado... Isso, 24 foi aquele que nós... Da reta final dos... Foi 23, é isso, tá? É. É esse juiz. Vagabundo, Gustavo, você tem razão, mano. Rafael, segundo jogo contra os caras que o Hugo erra o mesmo passe pro meio. Um no Maracanã e hoje, tamo junto, Kaká, vai Corinthians. Pois é, Hugo tá foda. Luiz Guilherme Garcia, Kaká não dá mais Ranieri, Carrilho, fumadores de crack no meio campo. Os caras parecem que ele ressaca sempre. Eu tô de saco cheio desses caras faz tempo, Luiz, tá? Já falei isso aqui várias vezes. Pô, tô cansado, 1h15 aí, vamos lá. Gus White. Não vou falar do Chosen, tá? Não vou falar do Chosen. Vamos dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida pra ele. Ele de fato se machucou, tá? Lorenzo Lorenzão, membro do canal. Marcelo Paz reclamou da arbitragem e solicitou novamente para que o mesmo não apite mais em jogos do Corinthians. Primeira vez que vejo isso acontecer, depois vejo a coletiva Kaká. Eu vi que ele mantenha isso, que ele faça isso com outros também. Que comprovadamente sempre fodem com a nossa vida. Mas que faça isso antes da escala. Depois não adianta, tá? Polar SCCP. O Kaká simplesmente esqueceu de falar da defesa do ano que o Hugo fez. De fato, ele fez uma defesaça depois, tá? Vocês têm razão. Guilherme Juste. Senhor Carrilho, Senhor Carrilho, novamente perdido em campo. Irrita ver ele em campo. No lance do voleio do Arrascaeta, ele faz uma lambança no início da jogada, volta trotando e deixa o Arrascaeta livre para dar o voleio. No segundo tempo, não estava conseguindo dominar a bola. Carrilho, tem muitas mensagens falando do Carrilho aqui, tá? Cano externo, deixa eu te lembrar, Kaká. Isso, em cima do Bidu contra o Grêmio em 23. Obrigado. Sérgio Anjos, não faltou vergonha na cara, mas faltou técnico. O time ficou pior no 11 contra 10. Tirou o Bidon e deixou o Ranieri. Kaká, você esqueceu também do pênalti claro no André. Porque eu não vi, tá? Ou melhor, eu vi. Fiquei na dúvida, perguntei pra alguém ali, porque mostrou o lance mais ou menos na TV, o pessoal falou, foi nada, não sei o quê. A impressão que o pessoal teve ali na hora foi que não tinha sido nada, tá? Depois a gente viu. Vamos lá, mano. Digo 2R, transmissão do jogo vergonhosa. No começo do jogo, nítido que o microfone estava torcendo do Flamengo. Sempre assim, qual que é a novidade? Na hora da expulsão, todos os comentaristas falando que não teve intenção de falta. No pênalti, falando que não houve nada. É lamentável. Parece que foi geral isso, né? O pessoal xingando a Cazé TV também. Ah, vamos lá, mano. Esse assunto aqui, mano, eu não queria falar, mano, mas é um monte de gente enchendo o saco. Aí começa a virar mentira. Então vamos lá, mano. Vocês viram.
matéria do blog do Prezinho, blog do Paulinho, falando que a diretoria do Corinthians deu dinheiro para as organizadas, para não sei o quê. Então vamos lá, mano. O que aconteceu é o seguinte, mano. A diretoria do Corinthians ajudou a pagar as caravanas para Brasília? Sim. Sim, isso aconteceu. E estamos pagando agora de volta. Vocês viram que subiu o ingresso? De 35 para 40? Por que vocês acham que subiu? Tá pagando de volta. Ninguém dá porra nenhuma. Não dá porra nenhuma. É mentira isso de que dá dinheiro pros caras. É ridículo isso. É ridículo. Eu não ia falar nada. Troquei ideia com a Lê, troquei ideia com outros. Os caras falaram, mano, eu não vou falar nada. Eu não vou dar moral pra blog do Paulinho, eu não vou justificar pra esse cara. Quer que ele se foda, tá? Então é isso. O que aconteceu foi isso. Querem saber? Eu concordo. Já falei inúmeras vezes. Se um dia eu for presidente do Corinthians, eu pago todas as caravanas. Todas. O Corinthians vai jogar em Caxias? Eu pago. Quem vai? Eu pago quantos ônibus forem necessários. É meu interesse ter o meu torcedor lá. Em segurança. Em ônibus bom. Não nesses busão que os caras acabam viajando. Eu cuidaria das caravanas sim. Podem me xingar. Podem falar o que for. Eu pagaria. E acho certo o Corinthians ajudar. Ou seja, não pagou, não deu dinheiro pra ninguém. Não pagou nada de graça. O Corinthians antecipou, pagou os busão e depois os caras estão pagando agora. Estamos pagando agora. O ingresso subiu R$5, como vocês viram. É isso, tá? Saco cheio de ver esses oportunistas falando as besteiras que falam, tentando sempre demonizar as organizadas, sempre tentando enxergar crime, sempre tratando os caras. É um saco isso, mano. Cai você se quiser, tá? É isso. E prometo não falar mais dessa merda. Era o Júlio. Júlio Giancursi. Zorak LHP. Kaká, uma coisa temos que copiar da NFL. Relógio parado em faltas quando a bola sai. Não dá mais pra chegar no final do jogo e ficar dependendo de um juiz dar o tempo certo, além de cumprir o tempo estabelecido. Chega dessa palhaçada. Ô, mano, você sabe que já tem uma ideia na FIFA pra fazer isso, tá? Pra ser 30 minutos de bola rolando. Que é o ideal que os caras falam, que o ideal é ter 30 minutos de bola rolando. Eu sou a favor. É um saco isso. Acaba com cera, acaba com tudo. Acaba com essa coisa do goleiro cair e ter que parar. Acaba, enfim, como você disse, depender da boa vontade do juiz, né? É isso. Eu sou a favor, tá? Eu sou a favor. Imagina o impacto que isso teria no futebol argentino. Os caras ficaram a vida inteira treinando cera. E agora acabou. Não tem mais o que fazer porque o tempo tá parado. Foi assim do caralho. Anderson Neves. Dorival atingiu seu objetivo. De 6 levar 2 pontos. Afinal foi pra isso que ele poupou diante da poderosa Chapecoense. É isso, tá? É isso. Parabéns pra ele. Ó, mais uma. Kaká, eu reclamo muito da Globo por ter narradores e comentaristas tendenciosos e flamenguistas. Mas sorte de quem foi pra arena e não teve que aguentar a transmissão da Record. O tal do Salvo Espínola disse que o lance da expulsão do jogador do Flamengo era apenas uma advertência com o amarelo. Não satisfeito com a boa vontade de ser canalha, ainda disse que não foi pênalti no André. Se depender de narradores e comentaristas pra mim ter tesão de ver o Corinthians na TV hoje, eu sou obrigado a deixar no mudo. Pelo menos o Marcelo Paz botou o pau na mesa, pediu o afastamento desse árbitro, papapá. Cara, eu sei, já comentamos, falamos disso um pouco já. Eu só li a sua mensagem pra falar do Salvo Espínola. Esse cara é uma vergonha, mano. Esse cara é uma vergonha. E quando o assunto é Corinthians, então, pelo amor de Deus, ele detesta o Corinthians. Salvo Espínola, repito, era um árbitro horroroso. Horroroso, confuso, fraco, manipulável. Ele era péssimo. E por incrível que pareça, ele consegue ser pior comentando. Tendo a imagem congelada, parada, tendo o replay, ele consegue errar. É incrível, mano. Esse cara, olha, esse cara é uma piada, mano. Esse cara é uma piada. Matheus Toledo, meu mano. Um departamento médico que precisa sempre poupar jogadores. Ao mesmo tempo que eles machucam o tempo inteiro, mesmo sendo poupados, é um departamento inapto e incompetente. Concordo, concordo. E muita gente tá criticando, inclusive o nosso preparador físico. Muita gente falando que tem muita gente estourando por causa desse cara, sei lá o que ele faz, entendeu? Eu não saberia dizer pra vocês. Bugro 84, eu gostei dessa daqui, ó. Kaká, entendo e concordo com a crítica ao Hugo, mas o time recua 30 bolas pro jogo pro goleiro, uma hora da merda. Se é pra dar chutão, que o zagueiro faça isso. Concordo, irmão. Concordo com você, tá? Concordo. Você assumiu o risco, né? Você multiplica por 30 o risco aqui. Concordo com você, tá? Ficar usando o Hugo pra jogar com o pé, olha, é brincadeira, mano. Concordo com você. É irritante. Vitor Oliveira, membro do canal. Fala, Kaká, tudo certo?
Entendo que não temos boas opções no banco pro ataque, mas o Kaique sempre entra como primeira opção, não faz sentido. Ele tem 21 anos e não mostrou nenhum deles ser capaz de entrar e mudar o jogo. Você não acha que seria melhor manter o time sem alterações do que fazer as trocas que senão vão surtir muito efeito? Acho, tá? Acho. E o Kaique deixa muito a desejar. Emerson, 280277. Não tem como não culpar o filho da puta que tava no VAR. Na expulsão do jogador do Flamengo, ele chama o árbitro. No lance do pênalti, ele não chama. O tal do Hayway, né? Todo mundo falou, um cara que já cansou de operar a gente também. Viu, seu Marcelo Paz? Tá chegando agora? Pesquisa. Pesquisa quem são os árbitros que historicamente fodem com a nossa vida, tá? Não só os árbitros, também o VAR. E acabou. Já entrou nos prints de novo. Vamos ver se no final não ficou mais nada. Não. Beleza? Beleza. Acho que falamos tudo que tinha pra falar. Se não falou, eu falo depois. Hoje vou soltar esse vídeo terça-feira à noite. Amanhã quarta. Amanhã tem um evento lá no Tuca, na PUC, da redemocratização corintiana. Vamos lá, vou prestigiar, vou entender qual é que é. Aí eu volto pra casa à noite, chego em casa na quinta. Ah, não vou gravar na quinta não. Você deixa eu descansar, né? Sexta-feira, vai. Acho que na sexta-feira a gente volta, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians.